Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do AgriProsa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal AgriProsa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um AgriProsa Podcast. Rural, urbano e imóveis, onde o campo e a cidade se encontram com perfeição. Somos especialistas em comercialização de fazendas, lotes para ranchos, chácaras e sítios. Acredite, encontrar o lugar dos seus sonhos é mais fácil do que você imagina. Realize o sonho de viver em harmonia com a natureza. 992805757. Siga Rural Urbano Imóveis RV nas redes sociais. O meu convidado de hoje é André Fonseca, que é engenheiro agrônomo, especialista em projetos de irrigação e dessedentação animal. E ele é sócio proprietário da Peniel Água para Gado. E o tema da nossa entrevista será Água de qualidade para o rebanho incrementa ganhos na pecuária. André Fonseca, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Divino. Boa tarde, tudo bem? Graças a Deus. Vamos discutir um pouco sobre esse tema aí, né, de relevância para a pecuária atualmente. Muito relevante, mas que muita gente ainda não dá a devida atenção, né, André? É verdade. A gente ainda encontra um modelo antigo de pecuária, muito comum encontrar, infelizmente, né? Da mesma forma que a gente observa que aproximadamente 50% das pastagens hoje no Brasil tem algum índice de degradação, a gente ainda encontra muita gente querendo fazer uma pecuária antiga e por isso, né, tomando prejuízo, ou às vezes não suportando a pressão da agricultura, né, que vem com tudo aí para cima das áreas de pecuária. Eu acho que tem duas formas da gente ver isso, André. Uma é o seguinte, pelo lado ruim, quer dizer, ou o copo meio vazio, né? Nossa, ainda tem 50% de pastagem ruim e de gente fazendo pecuária antiga. Ou então, pelo copo meio cheio, né? Nossa, ainda bem que 50% já melhorou, já mudou. Então... Sim. É melhor ir no copo meio cheio, no copo meio cheio. Pelo menos a gente fica mais estimulado, animado. Vamos torcer para daqui a pouco ser só 40% de degradado, depois só 30%, depois só 25%, até a gente chegar num número bacana. Tem muita gente boa trabalhando forte, sabe? Para que com metas ousadas aí, para que esses números aí cheguem, quem sabe, um dia aí até 100%, né? Mas é igual você falou, hoje em dia realmente também, apesar de a gente ser muito comum ver muita gente fazendo uma pecuária antiga, também já se tornou bem mais frequente encontrar as pessoas querendo fazer a coisa certa, né? Isso aí, eu creio que mais para frente a gente vai falar um pouco, é a razão pela qual eu segmentei, né, a minha carreira do ramo dos sistemas de irrigação. Hoje eu atuo quase que 95% com os sistemas de distribuição de água para pasto, né? Tecnicamente são chamados de sistemas de dessedentação animal. Bacana, daqui a pouquinho você vai explicar para a gente um pouco sobre essa dessedentação. Mas antes disso, eu gostaria, André, que você falasse um pouco dessa sua empresa, Peniel Água para Gado. É um nome até inusitado, né? A Peniel, ela é uma empresa que eu fundei há 4 anos, né? Eu, da área de sistemas de irrigação, eu estou formado há 23 anos no mercado como engenheiro agrônomo. Eu formei na Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, e desde então trabalhando com sistemas de irrigação. Nesse ramo de sistemas de irrigação, trabalhei como projetista, representante comercial, supervisor de campo, já tive sociedade em empresa, e aí, como eu falei anteriormente, né, como esse movimento da distribuição de água, ela cresceu bastante através de uma identificação muito grande que eu tive também com o perfil do produtor de pecuária. Então, há aproximadamente 4 anos, eu segmentei, fundei essa empresa. Hoje nós estamos sediados em Goiânia, Goiás, estamos passando até por um momento de um pequeno aumento na nossa estrutura física, né?
Somos hoje reconhecidos como revenda de projeto da Rivolis, que é uma multinacional israelense que vem agregando outras multinacionais em seu portfólio, tendo produtos sim, exclusivos e de altíssima qualidade para aplicação nesse tipo de projeto de distribuição de água para pasto. Então, graças a Deus, estamos conseguindo difundir bastante essa técnica aí que ajuda muito o produtor rural aí no seu aumento de produtividade e até mesmo em questão de conservação ambiental na área do agronegócio, em áreas de fazenda. Legal, cara. Já entrevistei o pessoal da Rivolis aqui, realmente, eles são sensacionais, são fantásticos. André, qual é a relação entre uma água de boa qualidade e o bem-estar animal? Então, a água de boa qualidade, ela vai proporcionar para o animal várias vantagens, né? Dentre uma das vantagens que é muito perceptível e notável é a questão da sanidade. Normalmente, na pecuária antiga, o pessoal tem aquele costume de cavar cacimbas, né? Fazer aquelas pequenas represas para acumular água na época da chuva, para o gado ter o que beber na época da seca. Isso. Só que nessas cacimbas, normalmente, o gado, para beber água ali, ele entra na água. Então, ali ele defeca, ele urina. É comum, né, a gente chegar numa propriedade que tem essas cacimbas e a gente vê essa cena. Então, o que... Tem o barro que ele solta ali, né? Com né? o avançar da seca, aquela água vai perdendo também a oxigenação, então ela vai ficando uma água assim, de muito baixa qualidade. Isso aí começa a virar um ambiente muito propício para a proliferação de bactérias, né? Então, o que acontece? Uma água de boa qualidade para o animal, primeiramente, o produtor ele vai conseguir reduzir muito a incidência de doenças e o gasto com medicações para tratar essas doenças, como, por exemplo, a clostridiose, né? São doenças, principalmente bacterianas, que vai ser em grande escala evitado com a água de boa qualidade. Sem falar que uma água também servida num ambiente natural, que no caso é um bebedouro, ela acaba sendo servida numa temperatura que ela é mais que favorece mais a digestibilidade no rumen do animal. Então isso também já é um outro fator que favorece em grande parte a questão no aspecto da qualidade da água, né? É perceptível também um aumento na ingestão de água. Então, assim, por aí vai. Eu creio que vão ter outras perguntas aí mais na frente relacionadas a isso aí. Vamos deixar um pouco mais para frente aí. André, tem uma pesquisa que eu tive acesso que ela diz o seguinte, que a água ofertada em locais estratégicos ajuda no aumento do ganho diário de peso do rebanho, podendo chegar a incrementos de até 25%. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito dessa pesquisa para a gente. Certo. Então, esse é um artigo científico que foi publicado aí há mais ou menos uns 10, 15 anos atrás, já não é novo, né? Na literatura, os cientistas da área da pecuária, zootecnia, eles já têm conhecimento, já vêm observando esses incrementos, essas tecnologias não são assim tão novas, mas porém, há cerca de 10 anos, 15 anos é que vem sendo aplicado com muita velocidade no campo. Esse artigo realmente cita muitas fontes bibliográficas, né? E é um artigo que também cita, né, as questões de dificuldade de se medir também o consumo, apesar de que a gente tem os parâmetros. Todo o projeto ele é calculado em cima de parâmetros numéricos, né? E é um artigo que a gente vê no dia a dia, na experiência e na prática dos clientes que implantam o sistema, isso daí. Tanto é que é tão perceptível esse aumento da velocidade do ganho médio diário de peso do animal, em virtude de você ter uma água alocada num ponto estratégico dentro da propriedade, que o payback do investimento desses sistemas ele normalmente gira em torno de 6 a 1 ano e meio. Ou seja, se considerando em termos de payback de investimento de negócio, é um retorno muito rápido que o cliente tem.
E o que é essa questão, especificamente falando, sobre a questão de pontos estratégicos, né? Essas pesquisas, elas observaram que se o animal ele andar por dia, entre beber e comer, em aproximadamente, no máximo 500 a 600 metros por dia, esse animal ele consegue ter um aumento na velocidade de ganho médio diário de peso de até 27%. Né? Esse é o ponto central dessa pesquisa e que dá a base para nós, animou, né? Motivou a gente a trabalhar nesse mercado e graças a Deus os resultados práticos são notáveis. Dificilmente você encontra um produtor que implantou um projeto desse que não tenha satisfação. Na verdade, até hoje eu ainda não encontrei, pelo motivo da implantação do projeto, não. Como é que esse seu conhecimento em irrigação, André, se traduz em melhores práticas para esse fornecimento de água ao rebanho? Então, todo dimensionamento hidráulico, ele parte de uma mesma ciência, que é a hidráulica, né? A hidráulica, a essência da hidráulica, os cálculos hidráulicos de perda de pressão no transporte da água de um ponto para o outro em regime turbulento, eles são os mesmos cálculos que são usados para você pressurizar um sistema de irrigação, por exemplo. Eles são utilizados para se calcular as perdas de carga no transporte da água por gravidade, né, no sistema de distribuição de água para pasto, porém de uma forma um pouco inversa, porque no sistema de bombeamento, sistema de irrigação, normalmente se bombeia a água de um ponto mais baixo para um ponto mais alto, ou depende, às vezes varia um pouco o desnível, né? No sistema de distribuição por gravidade, não, são... normalmente o sistema é distribuído de um ponto mais alto para um ponto mais baixo, dos bebedouros do ponto mais baixo. Não tem como a gente conduzir água por gravidade, né, de outra forma. Então, existem algumas considerações práticas de raciocínio que a gente tem que levar em consideração quando a gente transporta água por gravidade, porque os sistemas de distribuição de água por gravidade, eles são sistemas 100% automáticos. Né? Normalmente tem um reservatório no ponto mais alto e os bebedouros todos eles são equipados com boias mecânicas. Então a medida é um sistema que ele é automático o funcionamento dele e é um sistema que ele é 24 horas por dia pressurizado. Isso é uma diferença do sistema de irrigação. Os sistemas de irrigação eles são pressurizados quando a motobomba liga. Né? Esse sistema de distribuição de água por gravidade eles são 24 horas por dia pressurizados. E quando o gado bebe água, normalmente em grandes projetos, você tem 30, 40, 50, 60, 70 bebedouros espalhados em propriedades, em áreas muito grandes, né? Então, assim, outra diferença que tem são essas variações de vazão em diferentes pontos do sistema hidráulico. Mas, enfim, a essência do cálculo é a mesma. E aí eu adaptei dessa teoria da hidráulica que é aplicada em sistema de irrigação, criei uma metodologia de cálculo e mensuração da quantidade de água consumida por área, por hectare no projeto, e dessa forma eu consigo calcular a vazão por trecho de tubulação e dessa forma eu consigo fazer um dimensionamento preciso do diâmetro da tubulação, da espessura de parede que a tubulação precisa ter, para você levar essa água nos pontos estratégicos, mas também, importantíssimo, na quantidade que o rebanho precisa. Que esse é o segundo pilar muito importante desse projeto. Uma das coisas que justifica, né, o produtor investir numa consultoria para gerar esse projeto e para ter esse acompanhamento, essa assessoria no campo. André, com a intensificação da pecuária, que a gente fala tanto hoje, né, intensificação, o tempo todo a gente está falando nisso, começaram a fazer os piquetes, né, dimensionar quantas unidades ali e tal, quantos animais por piquete, essa coisa toda, né? E com isso houve uma preocupação com um posicionamento dos bebedouros em relação a esses piquetes construídos? Sim. O que acontece? A gente observa nos projetos de média intensificação que os tamanhos médios de piquete giram em torno de 15 a 30 hectares.
Então, é muito comum numa propriedade rural que quando você vai dividir um pasto que às vezes tinha 200 hectares, em piquetes de 20, 25 hectares, ou até maiores, às vezes de 40, 50 hectares, porque isso aí também varia muito do sistema de criação, da região do país, tipo de solo, tipo de pastagem. Tem N variáveis que levam um consultor, por exemplo, na área de pastagem, a dividir no tamanho X o piquete naquele projeto. Então, é muito comum que quando você faz essa divisão, não tenha água naquele local, né? Onde fica o piquete ali, não tem água. Normalmente, as propriedades que têm muito boa riqueza em mananciais naturais, tem às vezes 2 córregos, um rio, 2, 3 represas, mas são em pontos da propriedade muito longe, né, da onde se necessita a água dentro dos piquetes, né? Então é sem condição você fazer uma divisão de intensificação de piquetes na propriedade e não ter água ali naquele local, né? Muitas propriedades fazem área de lazer, onde um ponto de bebedor atende 4, 5 piquetes, 6 piquetes. Tem propriedades que usam um bebedor para individual, outros produtores preferem um bebedor para cada 2 piquetes. Então, a gente personaliza o projeto, ajustando ele para cada caso, porém, realmente, é impossível você dividir sem colocar água para o gado, né? Porque aí não adianta nada, você dividir, ter todo o investimento em cerca, em melhoria de pastagem, em suplementação animal, em genética e tudo, e aí você ainda continuar deixando o gado ter que andar 1 quilômetro, 1,5 quilômetros por dia para ir beber água lá do outro lado da fazenda, né? Então, não faz sentido nenhum. Qual é o pulo do gato dessa técnica? Então, deve ter, né? Imagino que tenha. Tem. Não, o pulo do gato da técnica do sistema de distribuição de água para pasto é justamente trabalhar com uma técnica que é utilizada em sistema de irrigação, que é o que a gente chama de telescopia. Né? Explica isso aí para nós, o que é. A telescopia, ela nada mais é do que você começa com a condução da água com um diâmetro maior e vai reduzindo o diâmetro da tubulação à medida que vai reduzindo a vazão da água daquele trecho de tubulação. Então, quando hoje existem softwares, né? Existe software para tudo. Existe, inclusive, software para se fazer esse tipo de sistema. Porém, eu utilizo uma metodologia que é o mesmo fundamento que o pessoal usa no software, é uma planilha que eu desenvolvi, né, através do conhecimento do sistema de irrigação, que como eu falei anteriormente, eu mensuro a quantidade de água por área naquele projeto, de acordo com o suporte máximo que o cliente passa, quantidade de animais de ocupação na área, e através da topografia, da diferença de nível de cada ponto de bebedouro em relação ao reservatório, e a quantidade de animal que vai beber em cada ponto, eu consigo ter, então, a vazão por área. Mensurando essa vazão por área, eu consigo dimensionar por trecho. Então, lá na ponta do sistema, vamos dizer que vai chegar água para um bebedor. Então, ali vai passar a vazão de um bebedor. Então, ali eu consigo usar, de acordo com o comprimento e desnível, um tubo, por exemplo, 32 milímetros. Né? No trecho anterior, já vai passar a vazão de 2 ou 3 bebedouros. Ali eu calculo, de acordo com o desnível disponível, vou utilizar um tubo de 35, 50 milímetros. Então, até chegar no reservatório, o dimensionamento é feito de trás para frente, até a gente chegar no reservatório com a tubulação de um diâmetro bem maior, porque naquele trecho, chegando no reservatório, já é a vazão que passa para todos os bebedouros do sistema, né? Então, o pulo do gato é usar a técnica, mensurar a quantidade de animal por área, né? E calcular a vazão trecho por trecho. Quando você faz isso, você chega no melhor custo-benefício possível para se investir no sistema e te dá a garantia que você vai adquirir um material adequado para suas necessidades. Então, vamos supor, hoje sua propriedade tem 2.000 animais, mas você sabe que intensificando, usando técnica de LP, você um dia, adubando pastagem, você um dia pode chegar a 4.000 animais. Então, a gente já dimensiona o projeto para 4.000 animais, né, no qual é um investimento que o cliente vai fazer uma vez só na vida, tubulação de boa qualidade enterrada não degrada,
Então, isso aí é um sistema, são os 2 pontos que nós preconizamos na PNL, que é fazer um projeto global para toda a propriedade definitivo. Esses projetos podem ser implantados por etapas, né? Então, assim, o que leva a poder fazer isso é usar essas 2 técnicas, é a telescopia, né? E você saber dimensionar o que o cliente precisa, aonde ele pode chegar um dia. Normalmente a gente dimensiona para expectativa máxima, para que o cliente não seja pego de surpresa aí com o passar dos anos, né? Além de tudo isso que você trouxe como pulo do gato, né? Existe alguma coisa que você poderia classificar como inovador? Sim. Então, muita gente às vezes não dá atenção, né? Mas, por exemplo, tem 2 pontos que eu considero que vem melhorando muito essa questão dos projetos de distribuição de água para pasto. Em primeiro lugar, é a disponibilidade e qualidade de material que a gente tem hoje em termos de tubulação. Nós falamos aqui, por exemplo, da Rivolis, né, no começo da reportagem. A Rivolis é uma multinacional de origem israelense. Recentemente, o mesmo grupo que é dono da Rivolis, que é um grupo de investimento de Singapura, adquiriu outra empresa israelense multinacional no mundo chamada Naandanjen. A Naandanjen, no Brasil, é o único fabricante, por exemplo, do tubo de polietileno de média densidade, com matéria-prima de altíssima qualidade, que tem 10 anos de garantia de durabilidade, mesmo exposto ao sol. Então, a primeiro tópico da inovação que eu falo, disponibilidade de qualidade de material com preço acessível hoje no mercado. Essa tubulação, para você ter uma noção, ela é apropriada para ser enterrada sem precisar abrir e fechar a valeta, que traz também uma redução de custo gigantesca no processo de instalação do sistema, né? Uma praticidade e agilidade muito grande, porque a abertura e fechamento de valeta para você poder enterrar a tubulação, nesse processo da execução, ele é caríssimo. Né? Normalmente você tem que ser feito com a reta escavadeira, o serviço não rende muito, projetos aí, a gente está acostumado a trabalhar com projetos aí que tem 50, 60 quilômetros de tubulação enterrada, você entendeu? Então, assim, quando você coloca o custo da abertura e fechamento de valeta na conta, e você tem material hoje que você não precisa ter esse custo para ser instalado, e é apropriado para isso, né? A gente tem vídeo, canal no YouTube mostrando essas técnicas todas aí. Então, assim... Deixa eu entender, essa tubulação vai ficar sobre a terra? Ela pode ficar e tem uma garantia até de 10 anos exposta ao sol, mas normalmente ela é enterrada. Certo. Normalmente ela é enterrada, só que sem a necessidade de abertura e fechamento de valeta. Existe um implemento... Como assim? Eu não entendi. Existe um implemento, imagina um subsolador. Certo. Aquela... haste que compacta o solo até 60, 70 centímetros. Na ponta desse subsolador, existe uma bala de aço que é presa numa corrente, onde se amarra a ponta do tubo polietileno. O trator vem com esse subsolador, uma haste única, e passa uma vez naquele trecho, e rasgando o solo, porque ele, mesmo que seja duro, ele não pode ter pedra, né? Certo. Esse aí não tem como fazer solo com pedra. Certo. E volta também rasgando. Na hora que ele vai voltar a terceira vez, ele amarra a ponta do tubo polietileno na ponta daquela bala de aço que está na ponta do escarificador e vem puxando. Ali o tubo já vem ficando enterrado a 60 e 70 centímetros de profundidade. Não há necessidade de abertura e fechamento de valeta. Nós chegamos a fazer projetos aí que foi enterrado 1.700 metros de tubulação em 1 hora de serviço. Né? Então, isso, essa inovação de um material de qualidade que permite fazer esse tipo de processo com altíssima confiabilidade, de estanqueidade, de não ter vazamento, utilizando uma linha de conexões importadas. Isso é o ponto número 1 de inovação que a gente tem hoje, que é muito importante. Por exemplo, antigamente era comum o produtor querer fazer um bebedor de 10 mil litros, 15 mil litros de volume. Não, porque aí se tiver uma falha no sistema, eu tenho água reservada no bebedor também. Hoje em dia, com esses materiais de melhor qualidade, nós podemos ter bebedores pequenos, bebedores de 1.800 litros. Por quê? O bebedor, ele precisa ter uma manutenção. A água dele precisa ser substituída de tempo em tempo. Você imagina o tempo que um funcionário leva para substituir e lavar um bebedor de 15, 20 mil litros e o tempo que o funcionário leva para lavar e substituir a água no bebedor de 1.800 litros. É muito mais rápido.
Então, tendo água reservada no reservatório e tubulação de confiança enterrada, você tem a confiança de trabalhar com bebedor de pequeno volume, o que vai melhorando muito o processo. Rapidez de instalação, rapidez de manutenção, isso é o primeiro ponto de inovação. Um outro ponto de inovação muito importante também que eu considero é o ponto ambiental. Porque normalmente o produtor não tem uma tradição, às vezes, de pensar nisso. E acha que, de repente, isso é até papo de ambientalista e tal, mas hoje em dia não adianta a gente fugir disso. A agenda verde, ela é algo que o produtor, ele cada dia vai ter que lidar mais. Né? Eu já ouvi em eventos de pecuária aí, o ano passado, de compradores de grandes redes de frigorífico dizendo que existe uma agenda 2030 da China, que até 2030 o frigorífico, para exportar uma carne para a China, ele vai ter que informar para o comprador o que aquele produtor que ele comprou a carne está fazendo de mitigação de impactos ambientais dentro da fazenda dele. Isso é verdade. Então, o que acontece? Quando você faz um projeto de água para gado na sua propriedade, distribuição de água para gado, você consegue vedar tudo quanto é nascente. Córrego, mina. Então, o gado não precisa mais ir beber naqueles lugares. Evita a degradação do meio ambiente, né? Evita a degradação. Um dos maiores fatores de destruição, de secamento de mina, córregos e rios é o pisoteio animal. Pisoteio, Então, o que acontece? Se o produtor tem um sistema desse instalado na propriedade dele, ele consegue ter uma argumentação de investimento em preocupação ambiental também gigantesca. Porque ele vedando ali a mata ciliar dos córregos e vedando o animal não tendo que entrar ali, e preserva de verdade. Porque a gente já viu várias experiências de pessoas que pegam áreas degradadas e refloresta, e mina volta a correr, nascente que tinha secado volta a ser perene. Então, assim, esse projeto eu considero um projeto fantástico. Esse ponto eu não posso deixar de citar nunca. Eu cito para os meus clientes, né? Muita gente, o agronegócio, às vezes o produtor tem muito passivo ambiental. Eu costumo falar que implementando esse tipo de projeto, ele cria argumentos técnicos para poder lidar com os órgãos ambientais, né? Então eu considero isso uma inovação muito grande. Meu amigo, nosso tempo chegou ao fim. A prosa foi tão boa que passou e eu nem vi. Obrigado. Que beleza. Que coisa boa que você trouxe de informação. Sempre que fala em preservação e sempre que fala em incremento de ganho, isso é muito bom. Bem-estar animal, então, meu Deus do céu. Muito obrigado por trazer todas essas informações. Foi uma honra, foi um privilégio conversar com você. Eu que agradeço, o privilégio é meu. Muito obrigado, André. Até mais. Muito obrigado, Divino. Até mais. Tchau, tchau. Eu conversei com o André Fonseca, engenheiro agrônomo, especialista em projetos de irrigação e dessedentação animal, e ele é proprietário da Peniel Água para Gado. E o tema da nossa prosa foi água de qualidade para o rebanho incrementa os ganhos na pecuária. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.